inteligência jurídica para questões que impactam seus negócios. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é Bruna Mahara e eu tô aqui hoje para discutir, nessa edição extraordinária do nosso podcast, o projeto de lei 1087, conforme aprovado pelo Senado na noite de 5 de novembro de 2025. E acho que aqui vale uma contextualização histórica, né? Muito se disse, à época do debate desse PL, que o Brasil era um dos últimos países a não tributar dividendo, que essa isenção era um desvio da prática internacional e que seria um benefício. Na verdade, não se trata de um benefício, se trata de uma escolha fiscal, uma escolha de política fiscal. Foi a forma que o Brasil entendeu aplicável para endereçar a questão da bitributação econômica da renda e de integrar os tributos pagos pela pessoa jurídica e pela pessoa física. Então, antes da Lei 9249, que trazia a isenção, os dividendos eram tributados na fonte pelo imposto de renda. E as alíquotas corporativas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido eram menores. Então, a 9249 introduziu o regime de isenção, concentrando a tributação do lucro na pessoa jurídica, como forma aí de integração para evitar a bitributação econômica, e o projeto de lei 1087 vem mudar esse panorama. Eu estou aqui com o meu sócio Fernando Colucci e eu vou pedir que ele explique as principais alterações propostas pelo PL 1087. Olá a todos. Bom, então, como a Bruna comentou, no último dia 5 de novembro, o Senado aprovou o projeto de lei 1087, que foi apresentado pelo governo no início do ano, e que trata basicamente da isenção do imposto de renda para pessoas físicas e aí, por outro lado, a tributação das altas rendas com uma forma de compensar a redução na arrecadação tributária. Então, o primeiro ponto, e esse o principal mote, o carro-chefe, inclusive uma promessa de governo do presidente Lula, o PL traz uma isenção já a partir de janeiro de 2026, isenção do imposto de renda das pessoas físicas para aqueles que tenham rendimentos mensais até R$ 5.000 e também uma redução da tributação para aqueles que recebem entre 5.000 e R$ 7.350. Isso se aplica também, inclusive, para o 13º salário. Bom, e aí, como compensação dessa redução na arrecadação, inclusive por conta de uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo propõe a tributação das altas rendas, e o primeiro impacto que também já se observa a partir de janeiro de 2026 é que o pagamento de lucros ou dividendos por uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física residente no Brasil, que seja superior a R$ 50.000 naquele período de um mês, vai ficar sujeito ao imposto de renda na fonte, a uma alíquota de 10% sobre o valor total que foi pago, sem qualquer tipo de dedução. E essa é uma incidência mensal, né? Exatamente. Então é uma incidência mensal e aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do que são as altas rendas e de como é essa tributação, mas neste momento é independentemente de qualquer avaliação se você está ou não dentro desse conceito de alta renda. O que importa é, pagou uma mesma empresa, pagou mais de R$ 50.000 para uma mesma pessoa física, num determinado mês, isso vai passar a ficar sujeito à retenção na fonte, a uma alíquota de 10%. Em relação aos lucros e dividendos relativos aí a resultados até o ano de 2025, e aí cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, você não vai ter essa tributação adicional, desde que este pagamento ocorra até 2028 e que observe aí os termos previstos no ato de aprovação que tenha sido feito, então, até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, eu preciso ter uma deliberação aprovando a distribuição desses lucros até 2025, ocorrendo até 31 de dezembro de 25, e o efetivo pagamento
desses lucros, pode ocorrer até 2028, desde que eu observe os termos previstos aí no ato de aprovação que foi aprovado, que foi deliberado. Acho que esse ponto é importante, né, Colucci, porque ele volta mais à frente ali na redação do projeto de lei como um item que compõe o total dos rendimentos a serem incluídos na base. Então, a pessoa física, como você colocou, além de sofrer a incidência do imposto de renda mensalmente sobre os dividendos recebidos de mesma fonte em valor superior a 50 mil, ela também vai ter que apurar o total dos rendimentos na sua declaração, de ajuste anual, certo? É isso aí. Bom, e aí, além dessa tributação que a gente passa a ter na retenção da fonte dos dividendos, já a partir do ano de 2026, eu vou ter que avaliar se eu me enquadro ou não nesse conceito de alta renda, e isso vai acontecer na minha entrega da declaração do ano seguinte, na entrega da declaração de ajuste. E basicamente o que eu vou ter que fazer é, primeiro eu olho todo o universo de rendimento que eu recebi naquele ano calendário, e aí, inclusive, aqueles que tenham sido tributados de forma exclusiva ou que já tenham sido tributados de forma definitiva, aqueles que sejam isentos ou que estejam sujeitos a alíquota zero ou alguma alíquota reduzida. Ou seja, eu olho o meu universo total de rendimentos naquele ano para determinar se eu me enquadro no conceito de alta renda e qual vai ser a alíquota aplicável. A alíquota máxima ela é de 10% para quem teve esses rendimentos anuais superiores a 1.200.000. Entre 600 mil e 1.200.000, eu vou aplicar uma alíquota que eu vou calcular de forma proporcional. Então, ela vai subindo de zero para quem está até abaixo de 600 mil. A partir de 600 mil, eu faço uma conta de proporcionalização. Essa alíquota ela vai subindo, vai crescendo linearmente, do zero até os 10% entre 600 mil e 1 milhão. Ou seja, eu não tenho aquelas faixas de rendimento que a gente está acostumado com as alíquotas já determinadas. É uma regra que eu vou proporcionalizando isso entre os 600 mil e 1 milhão e 200. Eu parto daquele universo total dos rendimentos que eu aferi no ano calendário e faço algumas exclusões que foram trazidas pela legislação de forma taxativa. Então, a gente tem ali como exclusão ganho de capital, aí com exceção daqueles que sejam provenientes de operação em bolsa ou mercado de balcão, rendimentos que sejam recebidos acumuladamente, que sejam tributados exclusivamente na fonte, isso aqui está relacionado especialmente à decisão judicial que está relativa a vários períodos mensais, valores que sejam recebidos por doação em antecipação de legítima ou herança, e aqui é um ponto interessante e importante de atenção, porque ele fala antecipação de legítima ou herança. Ou seja, se eu tenho uma doação para alguém que não é meu herdeiro, isso não é uma doação em antecipação de legítima e, em princípio, eu não poderia fazer essa exclusão. Da mesma forma, se eu estou recebendo alguma coisa a partir do falecimento de alguém, por exemplo, que deixou indicado no testamento, mas para que esse beneficiário não é herdeiro do falecido, isso não chama herança, isso chama legado e também pode estar, em princípio, excluído aqui dessa regrinha. Então, aqui é um ponto de atenção bem importante, inclusive, eventualmente, um conflito aqui entre essa tributação pelo imposto de renda e a tributação de herança e doação. Aí entram também nessas exclusões os juros e rendimentos de poupança, remuneração produzida por alguns títulos que hoje são incentivados. Então, nominalmente, a lei agora faz a exclusão dos FIIs e dos FIAGROS que tenham mais de 100 cotistas, LCI, LCA, CRI, CRA, e títulos de infraestrutura e alguns outros. Esse aqui é uma inovação que veio na Câmara, um aprimoramento, eu até diria, da redação original que estava proposta pelo governo, porque originalmente só se falava em exclusão de títulos isentos ou sujeitos a alíquota zero, e aí depois, no meio do caminho, o governo veio com a medida provisória 1303, querendo tributar esses papéis aqui que eu comentei a uma alíquota de 5%. Então, eles deixariam de ser excluídos e voltariam para a base e seriam tributados, no fim, não a 5, mas sim a 10. Então, agora, quando eu excluo nominalmente esses papéis que eu comentei, eles ficam de fora
da tributação das altas rendas, desse adicional de 10%, mesmo que depois eles passem em algum momento a ser tributados por alguma alíquota menor. Tá? Esse é um ponto também importante de atenção. E aí, continuando a listinha das isenções, eu tenho agora alguns itens que são menos recorrentes, mas que constam ali também. Então, indenização recebida por acidente de trabalho, ou dano material, dano moral, alguns rendimentos isentos que sejam relacionados à aposentadoria, ou por acidente de serviço, pensão também, que é recebida por questões aí de determinadas doenças. E aí ele traz aquela regra, continua mantendo aquela regra geral de excluir também quaisquer outros títulos e valores mobiliários que sejam isentos ou sujeitos a alíquota zero, ainda que não sejam aqueles ali que foram nominalmente listados, obviamente com exceção daqueles que sejam decorrentes de ação ou de participação societária, porque aí a gente volta para aquela questão da tributação do dividendo, da tributação do lucro. Esse aqui é o panorama geral que a gente tem de incidência desse imposto de renda mínimo para as pessoas físicas residentes no Brasil. E aí, Colucci, bom, você então explicou como que a gente calcula a alíquota e qual é a base de cálculo, dos rendimentos. E aí, uma vez então definida a base de cálculo e a alíquota, o projeto de lei propõe uma dedução. E essas deduções dizem respeito ao imposto de renda que tenha sido retido na fonte sobre os rendimentos que foram incluídos na base de cálculo da tributação mínima. Então, aquele imposto de renda na fonte de incidência mensal que você comentou no começo da nossa conversa, ele vira aqui uma dedução para fins da apuração do imposto total devido, assim como outros valores que tenham sido objeto também de retenção na fonte, certo? E além dessa dedução, o projeto de lei traz também um redutor. E aqui é a forma que o PL propõe para usar o lucro da pessoa jurídica como um deflator do imposto de renda mínimo devido pelo sócio da pessoa jurídica, né? Então, como, retomando um pouco o que eu falei no começo, tinha muita crítica à tributação dos dividendos no Brasil, considerando que a nossa alíquota corporativa é bastante alta, é uma das mais altas do mundo, né? Até outros projetos de lei que também buscavam tributar os dividendos na fonte, eles vinham cumulativamente com uma redução da alíquota do imposto de renda ou da contribuição social. Esse projeto de lei adotou uma técnica diferente, né? Que é essa técnica aqui do redutor. Então, o que se propõe é o seguinte: se a alíquota efetiva da pessoa jurídica somada aos 10% do IR-fonte sobre os dividendos for superior à alíquota nominal dessa mesma pessoa jurídica, então você vai aplicar o redutor. E aí, as alíquotas nominais, a gente tem basicamente 34, né, para as pessoas jurídicas em geral, 40 e 45 para seguradoras e bancos. Então, é a forma que o projeto de lei criou para que se tenha um teto de tributação, o máximo de tributação sobre o lucro da pessoa jurídica, seja ele oferido pela pessoa jurídica ou já distribuído sob a forma de dividendos, vai ser 34, 40 ou 45. É isso, né, Colucci? É exatamente isso. Então, justamente para combater essas críticas que a gente tinha nas versões anteriores de tentativas de tributação de dividendos, você tinha essa proposta de reduzir a tributação da empresa e trazer mais a tributação do dividendo na pessoa física, que eles mantiveram a mesma estrutura, mas trazendo essa complexidade adicional. Ou seja, a gente, a partir de agora, vai precisar saber a alíquota efetiva daquela empresa que está me pagando o dividendo, para poder fazer essa mensuração. O que o projeto de lei diz é que a Receita Federal pode usar as informações que ela recebe já hoje
dessas empresas, por exemplo, via a escrituração digital, para já trazer essas informações na declaração pré-preenchida. Mas isso ainda está obscuro, isso vai ser sujeito a uma regulamentação adicional por parte da Receita Federal. A gente vai ter que acompanhar para ver se isso vai funcionar bem. Mas se você imagina, por exemplo, se você tem a sua empresa, digamos ali, familiar, que você controla, fica mais fácil você ter acesso a essas informações. Se você tem, por exemplo, aplicações em pessoas jurídicas listadas na Bolsa de Valores que pagam dividendos, a rigor você vai ter que fazer esse teste em relação a cada uma daquelas empresas para verificar a alíquota efetiva de cada uma delas e ver se você tem direito a esse redutor ou não e quanto seria esse redutor. Então, né, se eu tenho alguém que é uma pessoa jurídica comercial que tem a alíquota de 34% efetiva já, aqueles meus 10% que foi retido quando me pagaram dividendos, ele integralmente vai ser um redutor. Em linhas gerais, eu vou pegar aquele dinheiro de volta como se fosse uma restituição. Agora, se é 30% a alíquota efetiva, eu vou ter que pagar os 4% e pegar os 6% como redutor. Então, isso vai ter que ser vinculado a cada uma das empresas, e aí talvez traga uma complexidade adicional para as empresas que sejam aí sujeitas ao lucro presumido ou a regimes simplificados, então, por exemplo, o simples, porque essas empresas elas sequer precisam ter contabilidade. Agora, para definir a alíquota efetiva, eu vou precisar, sim, ou ter contabilidade, ou o projeto traz uma forma ali meio simplificada para eu poder calcular essa alíquota efetiva, mas de qualquer forma é uma atribuição, uma tarefa adicional aí que as empresas vão ter que observar para poder aí sim conceder essas informações para a Receita Federal e, no fim, para os beneficiários desses rendimentos. E a gente está falando muito em alíquota efetiva, né? E o projeto de lei traz ali a definição do que é a alíquota efetiva de tributação do lucro da pessoa jurídica, que é a razão entre o valor devido do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido e o lucro contábil da pessoa jurídica. E aqui eu tenho dois pontos para comentar que são intersecções aqui da matéria contábil com os conceitos tributários, né? O primeiro é que o projeto de lei para a definição de alíquota efetiva fala em valor devido do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Não há uma definição de valor devido, né? E quando a gente vai olhar as normas contábeis, elas também não trazem valor devido. O que existe é menção à despesa de imposto de renda e contribuição social de lucro líquido. Inclusive, essa palavra, essa expressão, despesa incorrida, é usada, por exemplo, pela lei que introduziu o Pillar 2 no Brasil para a definição ali da alíquota mínima de 15%. E por que que essa impropriedade, né, usar um termo novo pode gerar uma dúvida? Porque o imposto devido, ele pode ser diferente do montante de despesa incorrida com o pagamento do imposto, porque o imposto devido é afetado ali por ajustes permanentes, né, e temporários que resultam em tributo corrente diferido, tanto ativo quanto passivo. Então, acho que a gente vai ter que enfrentar essa discussão aqui na prática. O segundo ponto é que, também para definição da alíquota efetiva, o projeto de lei fala que pode-se partir de um balanço consolidado, demonstrações financeiras consolidadas. E aí, pensando numa holding, tá? A holding, ela consolida o balanço das suas controladas. Então, significa que nessa consolidação, ela vai refletir o lucro da controlada, mas vai refletir também o montante que a controlada pagou de imposto de renda e contribuição social. Já com relação às coligadas, não há consolidação. E aí, o que vai acontecer é que a holding vai demonstrar no seu lucro
o seu resultado, de acordo ali com o método da equivalência patrimonial, o resultado da sua coligada, mas não vai demonstrar o imposto de renda e a contribuição social devidos por essa coligada. Então, ela vai aumentar a base para o cálculo da alíquota efetiva e a alíquota efetiva vai diminuir por conta dos investimentos em coligadas. Então, são dois pontos de atenção aqui no cálculo da alíquota efetiva. E ainda em relação a essa questão do imposto devido, a gente pode até extrapolar também esse conceito, porque imagine que depois eu tenha alguma revisão daquele imposto que foi devido num determinado ano calendário. Seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, posso ter uma autuação da Receita Federal dizendo que o imposto devido naquele ano deveria ser X ou Y. Será que, e se isso aumenta a minha alíquota efetiva, será que eu posso voltar e retificar, inclusive, a minha declaração? A gente começa a ter uma bola de neve aqui. Então, além da complexidade do mecanismo, em si, a gente acaba ainda tendo variações que podem gerar desdobramentos que não estamos visualizando ainda nesse momento. Colucci, e como fica na formação desses rendimentos, né, que é a base de cálculo do imposto de renda mínimo, os valores de variação cambial de rendimentos no exterior? Pois é, esse é um ponto que tem também chamado a atenção. Como a gente sabe, as aplicações financeiras no exterior, seja diretamente detidas pela pessoa física, seja a partir de veículos lá fora, elas hoje já são tributadas a 15%. Isso não vai ser tributado de novo aqui pelos 10%. Mas da mecânica que a gente tem hoje, especialmente aqui pensando nas offshores, eu vou tributando anualmente a 15% aqueles lucros que vão sendo apurados pela offshore, e lá na frente, quando houver a distribuição desses lucros, se eu tiver uma diferença, um ganho cambial, esse ganho cambial ele não é tributado. Então, se, por exemplo, eu tributei agora 31 de dezembro e o dólar está 5 para 1, vou pagar os 15% levando em conta essa taxa de câmbio, mas se daqui 10 anos eu vou distribuir esses mesmos lucros e o dólar tiver 10 para 1, ou seja, eu vou ter mais reais quando eu receber aquele dividendo que já foi tributado lá atrás, essa diferença, esse ganho cambial, pela nossa regra de tributação de aplicação financeira no exterior, ela não é tributada. Agora, quando eu comentei que a gente tem exclusões taxativas da base de cálculo, este ganho de variação cambial não está ali entre os itens eh, excluídos pelo projeto de lei 1087. Então surgiu a dúvida e tem surgido discussões. Poxa, será que eu tenho a isenção na lei de aplicação financeira no exterior, mas pelo fato de não estar excluído aqui no projeto de lei 1087, eu deveria então sujeitar aquele lucro à tributação dos 10%? Esse é uma controvérsia que inevitavelmente vai surgir, já que não tem nenhuma referência expressa. A nossa leitura aqui é que, de fato, a lei das aplicações financeiras no exterior ela é mais específica e deveria prevalecer, ou seja, deveria ser mantida a isenção, mas a gente ainda vai precisar ver se eventualmente o Congresso vai aprimorar essa linguagem e especialmente entender qual vai ser a interpretação da Receita Federal sobre esse tema, para identificar se isso vai ou não gerar aí um potencial contencioso no futuro, mas não deixa de ser um ponto de atenção. Ô Bruno, e tem um outro ponto que a gente tem discutido bastante, né, que é essa questão de como proteger os lucros aí que foram apurados até 31 de dezembro de 2025, considerando que a lei diz que tem que haver a deliberação da aprovação para a distribuição desses lucros até 31 de dezembro de 2025, algo que não é muito usual, porque talvez você não tenha nem conseguido encerrar o exercício, os balanços nessa data, né? Sim, acho que essa foi também uma mudança feita
na Câmara, né, a preservação dos lucros acumulados, dos lucros gerados, então, antes da entrada em vigor da lei, porque também já se antecipava uma judicialização do tema. E aí, o projeto de lei, em vez de dizer simplesmente, né, importar, copiar a redação do artigo 10 da 9249 para falar que os lucros gerados antes de 2025 não estariam sujeitos à tributação, ele criou esse requisito aí de deliberação dos dividendos até 31 do 12 e, especificamente, para as pessoas físicas não incluírem esses valores na sua base de cálculo do IRPF mínimo, permitiu ali o pagamento até 2028. E aqui, além do ponto que você falou, que é humanamente impossível uma companhia fechar, apurar o seu lucro em 31 de dezembro e fazer uma assembleia para deliberação desse lucro no mesmo dia. Então, além dessa questão, desse timing aí, a questão do pagamento é bastante crítica para as sociedades anônimas, porque fica aqui uma discussão sobre a forma de compatibilizar esse requisito do projeto de lei 1087, que fala do pagamento em 26, 27 e 28, com o parágrafo terceiro do artigo 205 da Lei das SA, que fala que uma sociedade anônima que delibera dividendo tem que efetuar o pagamento no mesmo exercício, né? Então, aqui as sociedades anônimas acabam estando sujeitas a os sócios, né, os acionistas da sociedade anônima acabam estando sujeitos a um tratamento tributário distinto dos sócios de uma limitada que não tem essa previsão. Desde que a limitada não tenha a previsão lá no seu contrato social de aplicação supletiva da lei das SA, né? Então, esse é um ponto Exatamente. interessante. Em princípio, só se aplica essa regra para as SAs, mas a gente tem, talvez a esmagadora maioria das limitadas, com uma regrinha lá no contrato social dizendo que a gente tem a aplicação supletiva da lei das SA. Então, uma medida para quem for limitada e que queira evitar essa controvérsia, talvez seja fazer um ajuste ali no contrato social, ainda nesse exercício, dizendo que, pelo menos em relação a pagamento de dividendos, não há essa aplicação supletiva da lei das SA. Mas é definitivamente um ponto de atenção, e que a gente esperava que poderia ser aprimorado aqui no Senado, mas por conta da pressão de tempo, que se o Senado aprovasse qualquer ajuste nesse PL, ele deveria voltar para a Câmara e talvez não fosse aprovado ainda esse ano para já valer em 2026. A gente vai ter que conviver, pelo menos por enquanto, com essa incerteza e essa insegurança. Como você bem colocou, agora é a hora das companhias revisitarem os seus contratos sociais e seus estatutos para lidar com essa aplicação supletiva, né, no caso das limitadas, e as SA para preverem aí a possibilidade de levantamento de balanço intermediário para distribuição de dividendo intercalar, o mais próximo do fim do ano possível, né, para salvar aí da incidência do imposto de renda na fonte a partir de 2026, e a gente tem visto companhias que não têm caixa correndo atrás também de financiamentos e outras estruturas para viabilizar a proteção do seu lucro gerado antes da entrada em vigor do PL 1087. Acho que vale até um cuidado aí com a dedutibilidade dos juros incorridos nesse financiamento, mas esse é um tema para um outro podcast. O que eu queria dizer é que nem tudo está perdido, né, Colucci? Porque, como você bem colocou, o relator no Senado não quis aceitar nenhuma emenda por conta da necessidade de devolução para a Câmara e considerando aí a anterioridade anual do imposto de renda, o projeto de lei tem que estar convertido em lei até o final do ano, mas tinha uma emenda que ficou para a votação
em apartado e aparentemente ela vai ser votada no contexto da votação do PL das BETs, e essa emenda propõe alterar esse artigo aí da deliberação e adotar uma redação muito mais simples, que diz simplesmente o seguinte: os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025 não se sujeitam ao imposto de renda, independentemente das datas de sua deliberação ou distribuição. Então, assim, uma redação muito mais simples, traz muito mais segurança jurídica. A gente só precisa torcer para que ela seja votada também em tempo hábil, aí, o quanto antes. E aí, só para encerrar essa parte, eu só queria reforçar esse comentário que você traz sobre financiamento, obtenção de empréstimos aí para pagar dividendos, seja agora aí do 2025, ou seja para pagar lá até 2028, como a lei permite, porque eu posso ter situações em que, por exemplo, vai chegar até 2028, eu vejo que não vou conseguir ter caixa suficiente para pagar os meus lucros, vou lá e tomo esse empréstimo. Será que o fisco pode interpretar que isso é uma forma de burlar essa limitação de 2028, querer questionar a dedutibilidade desses juros, ou até mesmo dizer que eu deveria tributar isso pelos 10%? Enfim, acho que tem um potencial também grande de gerar controvérsia em relação a esse ponto e a gente vai ter que acompanhar de perto, então é um ponto de atenção que não pode ser descuidado. Acho que com isso a gente fechou aqui a tributação de altas rendas, né, da pessoa física brasileira. Vamos passar para a tributação dos dividendos pagos a investidores não residentes? Então, os não residentes, obviamente, eles não entram nesse conceito de alta renda. Eu fico só na questão da tributação, dos dividendos. Então, eu não tenho aquele limite, mínimo de R$ 50.000 que eu tenho para pessoa física residente no Brasil. Qualquer dividendo que eu pagar para um não residente, em princípio, vai estar sujeito a essa alíquota de 10%. Eu tenho ali algumas poucas hipóteses de manutenção da isenção dos dividendos. Uma delas também é essa relacionada aos lucros de 2000, até 2025, desde que a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 também. Mas aqui, diferente do que eu tenho para pessoa física, eu não tenho a regra que diz que eu posso pagar esses dividendos até 2028. Então, empresas aí de maior porte ou que sejam detidas aí por não residentes, elas devem atentar a essa diferença entre uma e outra. E aqui também eu tenho outras exclusões que são mais específicas, então paga para governo estrangeiro que tenha reciprocidade em relação ao governo brasileiro, paga para fundo soberano, e também dividendos pagos para entidades no exterior, cuja atividade principal seja de administração de benefícios previdenciários. Então, basicamente, aposentadorias e pensões. Então, não sendo essas situações específicas, vai estar sujeita à retenção de 10%, e aí algo que também se discutiu muito nas versões anteriores, se residentes em paraíso fiscal teriam ou não alguma tributação maior. O projeto não traz isso, então a tributação é de 10%, independentemente de onde estiver o beneficiário desses rendimentos. E aí, aquele redutor que era previsto para a pessoa física, ele aparece aqui no caso do não residente como um crédito, né? Então, o projeto de lei prevê que o não residente vai poder pleitear um crédito em até 360 dias de cada exercício, caso a alíquota efetiva da pessoa jurídica investida mais os 10% também supere ali as alíquotas nominais de 34, 40, 45. O projeto de lei prevê que o Poder Executivo vai regulamentar a forma de se optar por esse crédito,
O que não está disposto no projeto de lei é se esse crédito vai ser atualizado, né? E se ele vai poder ser eventualmente utilizado contra o imposto de renda devido em distribuições futuras. Então, aqui onera o investidor não residente, né? Que ele passa a precisar saber a alíquota efetiva da sua investida no Brasil, e esse mecanismo de crédito aqui um pouco nebuloso ainda. E, por fim, como eu comentei, tem algumas emendas que vão ser votadas separadamente, né? Uma delas afeta o não residente, e propõe tributar na fonte apenas o dividendo pago ao não residente, pessoa física. Então, vamos acompanhar esses desdobramentos também. Esse episódio acabou ficando até talvez um pouco mais denso e mais longo do que a gente está acostumado, mas a gente quis trazer em mais detalhes as nossas reações e também como funciona essa nova sistemática que, como eu já falei antes, não é nada simples. Ele traz uma complexidade adicional bem relevante aqui, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, esses desafios todos que a gente veio comentando. Então, se eu pudesse começar resumindo aqui, Bruna, para a gente caminhar para o encerramento, acho que os principais recados que a gente tem é, primeiro, isenção do imposto de renda para as pessoas físicas que recebam até R$ 5.000 por mês, uma isenção parcial para quem recebe até 7.350. Como compensação disso, pagamento de dividendos acima de R$ 50.000 por mês para as pessoas físicas no Brasil, sujeito a esse retenção na fonte de 10%. Depois, na declaração de imposto de renda anual, as pessoas vão ter que avaliar se enquadram ou não no conceito de alta renda, definindo primeiro qual é a alíquota aplicável, a de 0 até 10% a alíquota máxima, que é aplicável para quem tiver mais de 1.200.000 de rendimento. Depois disso, eu vou apurar a base de cálculo, partindo do rendimento total, fazendo determinadas exclusões, e aí eu faço a aplicação da alíquota com algumas exclusões e alguns redutores relacionados ali à alíquota efetiva das empresas que pagaram os dividendos. E aí todas aquelas medidas que a gente comentou e pontos de atenção relacionados à proteção dos lucros de 2025. Aí aqui um ponto de atenção, porque também isso tem surgido nas discussões sobre esse tema, é que talvez a primeira reação, especialmente de empresas familiares, e o Brasil é um país que é formado por empresas familiares, empresas pequenas, de trazer despesas que sejam da pessoa física para dentro da empresa. Esse é um risco que me parece até grande. Isso não é permitido, isso está sujeito à autuação por parte da Receita Federal, mas além de não ser possível, ou seja, não é o caminho que deve ser adotado. Talvez se isso for adotado na prática, especialmente por empresas menores e familiares, isso pode acabar frustrando aí os projetos, os anseios do governo em termos arrecadatórios, e aí impactando justamente aquela compensação que está sendo buscada para a isenção que está sendo concedida pelo projeto. Então, é um ponto de atenção, e se isso acontece, talvez a gente tenha um impulso do governo de inclusive querer aumentar essa alíquota, então é algo a se acompanhar, mas o recado principal aqui é que não é possível, não é permitido pela legislação trazer despesas que sejam da pessoa física para dentro da empresa, com uma forma de burlar aqui a tributação desses dividendos. Bom, e com relação ao não residente, a gente tem aí a incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 10%, salvo algumas exceções, dentre elas também o tema da distribuição dos lucros gerados até o ano calendário de 2025. E aqui, como forma de integração, o projeto de lei propõe um crédito que deve ser pleiteado pelo não residente em até um ano, né? Caso a alíquota efetiva da sua investida mais a soma dos 10% seja superior
a alíquota nominal de 34, 40 ou 45. Colucci, e agora o projeto de lei segue para a sanção presidencial, o que deve acontecer ainda esse ano para que ele possa produzir efeitos a partir do ano que vem. Vamos continuar acompanhando o tema. Obrigada a todos e todas pela audiência de mais um podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Obrigada, Colucci, por se juntar a mim aqui nesse podcast. Obrigado a todos pela audiência. Grande abraço e até a próxima.